Em primeiro lugar, bom dia a todos e todas. Queria, em nome da Cristiana, agradecer o convite, né, a organização do evento, sempre muito pertinente, muito qualificados os debates que nós estamos vendo aqui ontem e hoje, né? Enfim, e ainda mais nesse momento, como foi dito aqui, um debate atualíssimo, né, e importante. E, aliás, inclusive, para dar conta, né, do tema proposto aqui para esse painel, né, democracia participativa no Brasil, realidade e desafios, eu terei que sair um pouco daquilo que é atualmente meu objeto de pesquisa, estudo, que são experiências de democracia digital. É um preze, tá, o meu apresentação. Não é, é um preze, está online. Bom, vou sair um pouco, então, portanto, né, do meu objeto de estudo, mas recuperar algumas reflexões que eu pude partilhar recentemente em um seminário que eu organizei em São Paulo, um seminário que debateu o fenômeno, né, o tema da judicialização da política e da politização da justiça, que para mim tem muito a ver com o contexto político do Brasil, né, enfim, atualmente, e as perspectivas, né, para o desenvolvimento de iniciativas de democracia participativa, ou seja, refletir sobre o ambiente no qual iremos desenvolver as iniciativas de democracia participativa no Brasil. E dentre os diferentes aspectos, né, que podem ser abordados em um debate dessa natureza, me parece extremamente importante atentarmos ao fato de que o risco de uma democracia tutelada por algumas poucas e poderosas corporações não apenas é real, como vem assumindo contornos bastante nítidos no Brasil nos últimos anos. O ativismo político do judiciário, a judicialização da política, enfim, é um tema que tem recebendo bastante atenção, né, em relação aos debates que são feitos sobre democracia brasileira, né? E me parece oportuno abrir alguma reflexão a respeito desse tema, sobre as perspectivas de democracia participativa, e, ao final, vou tecer alguns comentários sobre como, inclusive, nós podemos verificar percepção por parte de alguns poderes, no caso do judiciário, especificamente, algumas corporações, em relação às iniciativas de democratização do Estado brasileiro. Então, pretendo tecer, então, portanto, alguns comentários sobre esse debate, né, e, a partir daí, levantar algumas questões referentes à participação da sociedade nos processos de decisão que podem contribuir, no meu entendimento, para a retomada de um equilíbrio institucional, desde sempre precário, mas que parece ter sido rompido no Brasil, né, nesse último período. Bom, percorrendo as diferentes teorias da democracia afirmadas ao longo do século XX, nós encontraremos lá em Weber, né, enfim, nos fundamentos da democracia competitiva, procedimental, minimalista, uma advertência importante a respeito do papel do parlamento, né, como instrumento capaz de limitar a ação da burocracia estatal. O parlamento, nessa visão, né, formado por políticos profissionais, escolhidos por seus méritos em meio à competição eleitoral, agiriam como contrapeso, né, à influência do corpo de burocratas nos processos de decisão. Em que pese as críticas, né, já bastante conhecidas, né, amplamente debatidas, em relação aos partidários da teoria da democracia procedimental e minimalista, né, que tomam como questão central para a democracia a organização da disputa entre as elites, né, e a eleição do corpo político, cumpre reconhecer que esse tema, né, do controle da burocracia, de fato, é um aspecto importantíssimo e muitas vezes negligenciado, né, ou insuficientemente abordado por outras tradições, né. Poderíamos recorrer a uma contribuição já bem mais recente, feita por Jacques Rancière, né, que nos alerta sobre a tendência, né, dos regimes políticos do Ocidente em promover a apropriação da coisa pública por uma sólida aliança entre oligarquias estatal e econômica, né. Rancière, inclusive, sugere a existência de um Estado de direito oligárquico, né, no qual se percebe uma forma mista, né, de democracia representativa voltada à preservação dos privilégios de elites naturais, que se vê desviada de sua função original pelas lutas democráticas. Então, na visão desse autor, reduzir o poder das oligarquias estatais e econômicas, aumentando a participação da cidadania nas questões públicas, seria um caminho, né, para contrapor a tendência permanente à apropriação da coisa pública pelo interesse privado.
Bom, portanto, uma discussão a respeito dos mecanismos através dos quais se processam as decisões no âmbito do Estado não pode, por óbvio, desconsiderar os interesses e a ação daqueles que detêm o controle sobre os processos de tomada de decisão. E mais do que isso, acho que se considerarmos válida a advertência de Weber, né, e concordarmos que, de fato, um regime democrático pressupõe um certo limite à ação da burocracia estatal, então cumpre analisar quais são as perspectivas para a democracia brasileira, né, em relação a exercício desse contrapeso, né, que pode ser realizado hoje e por quem, né? Então não será necessário muito esforço para a gente perceber que há um evidente desequilíbrio da democracia brasileira em favor de algumas instituições, de algumas corporações, de uma parte da burocracia estatal, mas não toda a burocracia, por óbvio, né? Nós estamos falando, obviamente, principalmente, em especial, das corporações que compõem o sistema de justiça, né? As carreiras jurídicas de Estado. Não é por acaso que, enfim, AGUs, procuradores, delegados, enfim, né, sejam recebidos com tapete vermelho no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas, ao passo que professores, né, são recebidos em muitos lugares com spray de pimenta, né? Como a gente sabe, essas corporações se fortaleceram enormemente após a Constituição de 88 e, desde então, brigam bastante entre si pela ampliação das suas competências e pela prerrogativa, né, de controlar por completo o sistema judicial. Eu tive uma experiência, né, no Ministério da Justiça, à frente, tive da Secretaria de Reforma do Judiciário, e lá a gente percebeu muito claramente, né, o quanto essas corporações, né, reagiam a qualquer tipo de incidência externa, seja da sociedade ou seja de outros poderes, na reorganização da sua ação, né, que é uma ação pública que deve, obviamente, prestar contas à sociedade, né? Esse processo, né, de fortalecimento dessas corporações, ele vem ocorrendo sem que haja nenhum tipo de controle mais sistemático, né, sobre a atuação desses atores, ainda que tenha, sim, constituído, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, mas com uma série de limitações, e bem diferente da proposta que era debatida inicialmente, né, o fato é que a gente tem uma ação, em grande medida, fora do controle público, né, por parte dessas corporações. Então, diferente do que propunha Weber, né, as elites políticas brasileiras, elas perderam, em grande medida, a capacidade de exercer a função de contrapeso ao poder burocrático que representa essas instituições, né? E por quê? Primeiro porque o corpo político brasileiro, né, se encontra muito comprometido, né, com a estrutura de financiamento da política no país, né, o que colocam, né, os políticos, o parlamento, em uma enorme desvantagem em relação aos seus controladores, e depois também pelo fato de que os parlamentares, né, no sistema político brasileiro também são gestores de ontem, de hoje, de amanhã, né, ou querem, ou pretendem, podem ser, e assim estão sujeitos a uma série de pressões, né. E mais do que isso, né, são muito evidentes as manifestações, nos últimos anos, de intromissão pelo Judiciário das prerrogativas constitucionais do Legislativo, né. O STF vem ocupando o espaço do Legislativo, passando a legislar sobre diversos temas, como nós sabemos. O STF, aliás, né, por sinal, avança sobre o espaço do Legislativo e também do Executivo e o faz com base em um modelo absolutamente temerário do ponto de vista da democracia. Afinal de contas, 98% das decisões do STF são monocráticas, né, ou seja, são decididas por um único magistrado, né? Além disso, a estrutura de funcionamento do STF, ela coloca, né, digamos assim, de maneira muito evidente a existência de 11 STFs. Né? Cada magistrado é um STF. Né? Para você ter uma ideia, o prazo regimental, né, do pedido de vista no STF é de 30 dias. A média cumprida pelos magistrados é de 300 dias. Ou seja, isso faz que, na prática, você tenha uma estrutura cada vez mais concentrada na mão de cada um dos magistrados. Um outro problema grave, né, amplamente debatido, é que, atualmente, nós temos 800 mil processos aguardando decisão do STF. Né? Fica evidente que há uma concentração enorme em torno de uma corte que deveria, em tese, atuar como guardiã da Constituição e não como mediadora de todos os conflitos da sociedade. Né? Então, há uma hipertrofia do judiciário, em especial do STF, e o problema é que os políticos não se encontram em condições de conter esse poder. Né? Face à crescente perda de legitimidade da política e da representação formal, então cabe nos indagar até que ponto o papel previsto, né, lá atrás por Weber de conter a democracia ainda pode ser desempenhado pelo parlamento. E no caso brasileiro, veremos que as corporações, né, mais fortalecidas, como eu disse aqui, elas acabam estabelecendo um vejável grau de constrangimento para, né, de que os atores executem a sua
tarefa, né, de controlar a ação desse corpo, né? Então, eu acho que esse desequilíbrio, né, coloca para a cidadania o risco, né, de perdermos efetivamente, como temos feito, né, o controle de uma parcela significativa da burocracia estatal. Então, cabe nos perguntar quais seriam as alternativas, ou quais a alternativa, né? Uma possibilidade, por óbvio, seria o controle da ação desses atores pela cidadania. E aí que eu vou conectar com o tema aqui da participação, onde nós veremos que as dificuldades são imensas, né? Afinal de contas, as visões restritivas, né, da participação da sociedade na condução dos negócios públicos, ainda que fortemente questionadas nos últimos anos, nas últimas décadas, né, oferecem boa parte, né, digamos assim, dos conceitos, da visão que organiza as nossas instituições públicas, né? E, em especial, em países com democracias incipientes e descontínuas como o Brasil, né, essa ideia, né, de que uma constante intervenção dos cidadãos no processo decisório traz elementos de instabilidade ao funcionamento normal das instituições e que essa participação é incompatível com a complexidade dos problemas a serem enfrentados, né, pelo Estado, nos informa muito sobre a nossa estrutura estatal, né, realmente existente, em especial nos estratos superiores da burocracia brasileira, né? Bom, e para complicar ainda mais o debate, né, tem sido muito recorrente no debate público, inclusive em processos eleitorais, os apelos à conformação de governos técnicos, né, cada vez menos suscetíveis à influência sempre negativa da política, né, e à autonomização de uma série de órgãos que, em tese, deveriam estar subordinados ao poder político, né? Enfim, tem sido crescente essa retórica em torno, né, de governos esterilizados, neutros, né, e baseado numa razão meramente administrativa. E essas corporações, por óbvio, elas se utilizam bastante desse jogo, né, no debate público para se fortalecerem, né, e para se apropriar ainda mais de processos decisórios, né, na estrutura estatal. Então, eu acho que, quando se aborda esse tema, inclusive, é sempre um risco que a gente corre, né, de, ao problematizar essas iniciativas, esse tipo de comportamento da estrutura, né, do sistema de justiça no Brasil, sempre vem aquela, né, pode vir a acusação de que você está querendo, né, ter algum tipo de condescendência com aqueles que praticam atos de corrupção. Obviamente, que é uma falácia, né? Virou tabu em alguns círculos, né, problematizar a ação de alguns agentes públicos, né, inclusive juízes, né, de primeira instância, enfim. O que é uma absoluta distorção do debate, porque isso aí tem muito a ver, sim, com o debate sobre a democracia, né, a democracia brasileira. Bom, então, diante disso tudo, acho que a participação social assume uma condição ainda mais decisiva para o futuro da democracia brasileira, né? E aí as questões referentes ao avanço dos experimentos de democracia participativa assumem um significado ainda maior, né? E, nesse contexto, no meu entendimento, o acesso à informação, né, os temas do acesso à informação, da ampliação da participação da cidadania nas decisões públicas passam a ter uma conotação ainda mais estratégica. E aí agora eu passo a compartilhar algumas das reflexões que temos feito, né, no nosso grupo de pesquisa de, enfim, comunicação, internet e política da PUC do Rio de Janeiro, onde nós estamos trabalhando, né, na construção de um índice de democracia digital necessário para aferir o desempenho dos órgãos públicos em suas tentativas de desenvolvimento de iniciativas de democracia digital, considerando aí, no caso, 3 dimensões: a eficácia digital desses instrumentos, a transparência e a participação. O tempo não vai me permitir aqui aprofundar demasiadamente a proposta do índice, nem seria adequado aqui antecipar qualquer conclusão. Então, vou me concentrar numa questão que me parece central para enfrentar o problema que eu estou levantando aqui, que é o controle sobre a atividade pública, né, e o próprio equilíbrio entre as instituições democráticas, né? Trata-se do tema da ampliação da transparência estatal, né, no sentido de favorecer os processos de controle da sociedade sobre a atuação política em geral. Então, eu vou levantar aqui alguns dados, né, que indicam como tem sido elevada a reação de algumas instituições, dessas instituições especialmente que eu estou falando aqui, à aplicação do que eu considero que é uma lei importantíssima, mas uma lei ainda inicial, que é a Lei de Acesso à Informação, né, e que é bom indicativo, a resistência, né, desses setores para a aplicação dessa lei é um indicativo em relação às dificuldades que nós teremos no sentido de aprofundar as estratégias de democratização do Estado brasileiro nos próximos anos, né? Porque, obviamente, né, a democratização efetiva do Estado brasileiro pressupõe uma luta, né, contra o controle sobre os códigos do poder e o predomínio, né, da vontade de algumas corporações sobre o interesse geral. Então, obviamente, debater o tema da transparência no setor público não é algo trivial, pelo contrário, é algo fundamental diante da cultura patrimonialista que todos nós conhecemos no Brasil, refletir sobre o imenso desafio. E quando a gente fala, então, sobre a aplicação da lei, né,
eu vou, enfim, que são os pontos aqui que eu vou levantar, né? Sobre hipertrofia, já falei sobre hipertrofia do judiciário, a fragilidade do parlamento nesse sentido e as reações, né, da burocracia, né, no sentido de favorecer processos de democratização do Estado. No caso do judiciário, é muito importante, né, trago aí uma reflexão do professor Leonardo Davritz, né, dizer que, dentre os poderes, é de longe o poder mais antidemocrático e menos transparente, né? E essa reflexão é muito importante, porque, como eu tenho levantado aqui, o judiciário está exercendo um papel cada vez mais importante, né, mais destacado no processo político. E se nós estamos, em grande medida, entregando na mão do judiciário, né, a responsabilidade por boa parte da nossa, né, do processo democrático, então cabe nos indagarmos o quanto ele é efetivamente democrático, né? E nós veremos que, trago aqui uns dados que foram sistematizados pela ONG, pelo artigo 19, que é muito interessante e muito ilustrativo, né? Feito um levantamento em relação à aplicação da lei dessa informação no Poder Judiciário, nos tribunais de justiça, tivemos como resultado o fato de que 56,8%, né, desses órgãos não responderam às questões de maneira adequada, né, que foram demandadas a essas instituições. Mais do que isso, estamos falando do Poder Judiciário. O tempo médio de resposta é de 26 dias, quando a lei, como nós sabemos, estabelece o prazo de 20 dias. Né? Um percentual baixíssimo de cumprimento, e tem vários outros dados aqui que eu não vou levantar, mas que identificam essa dificuldade enorme em relação à aplicação de uma lei, que, como eu disse aqui, ainda é incipiente em relação à democratização desses espaços. O problema ocorre também em outras instituições que têm tido um papel destacado na resolução do contencioso político, como o Ministério Público, Polícia Federal, enfim, e outras. Mas tem outra questão que eu gostaria de destacar aqui, que é a seguinte. Importa dizer que, enfim, em geral, junto às instituições, né, essas instituições que têm tido um papel cada vez mais importante no âmbito do contencioso político, não há uma compreensão sólida de que a democratização do aparato estatal é um caminho importante, talvez até o mais importante e eficiente, de combate à corrupção. Pois, se fosse diferente, né, haveria uma preocupação especial em democratizar as estruturas, por exemplo, de gestão da Petrobras. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui, essas corporações, essas instituições, elas enfrentam o tema da corrupção, e a solução que apresentam é simplesmente, sempre e geralmente é isso, o seu fortalecimento, né? Ou seja, não
E isso também se reflete no âmbito dos estados. E essas empresas, ali desconfigurou um pouquinho, enfim, seja no âmbito estadual, seja no âmbito federal, elas estão submetidas também à lei de acesso à informação. Mas se a gente verificar como elas estão cumprindo, né, nós verificaremos que há uma dificuldade enorme em essas instituições em absorverem os preceitos da lei de acesso à informação. Aqui, só para ter uma ideia da importância, né, dessas empresas, por exemplo, em alguns estados, né, e não por acaso, é importante dizer isso, em várias dessas instituições, nós vimos, né, no âmbito estaduais, surgirem diversos casos de corrupção nos últimos anos. Um levantamento foi feito recentemente, que a gente também ficou um pouco pequeno, mas, enfim, acho que dá para ver. Em relação ao cumprimento da lei de acesso à informação no âmbito das empresas públicas estaduais, demonstrou que a ampla maioria delas tem enorme dificuldade em dar conta, né, do cumprimento de dispositivos mais elementares da lei de acesso à informação. Há um fechamento sistemático de dados, informação, né? As empresas públicas e sociedade de economia mista, em geral, né, nos seus portais, descumprem diversos aspectos, né, da lei de acesso à informação. Isso também vale para empresas públicas, no âmbito federal, como o caso da Petrobras, que dificulta enormemente, inclusive, a possibilidade de um controle mais efetivo da cidadania sobre essas empresas. E o que é importante dizer, não houve nenhuma grande mudança após todo esse processo que nós vivemos nos últimos anos. Ou seja, o que eu quero dizer, fixar, é que, eu estou passando um pouquinho rápido, porque, enfim, o tempo já está esgotado, mas a gente pode, no debate, voltar um pouco a esses dados, né? O que eu quero dizer é que, ao mesmo tempo em que as instituições estão incidindo, as instituições do sistema de justiça, as corporações do sistema de justiça, incidem fortemente sobre essas empresas, não há uma correspondente tentativa ou nenhuma iniciativa mais consistente no sentido de democratizar essas estruturas e propor soluções de aumento da transparência, da democracia, da democratização desses espaços, dos processos de tomada de decisão nessas empresas, como forma, inclusive, de evitar futuros casos de corrupção. A solução que essas corporações apresentam para o enfrentamento da corrupção é sempre o do seu autofortalecimento. E, além disso, né, como eu busquei demonstrar inicialmente, são corporações, são instituições, né, que compõem o sistema de justiça, que são, em grande medida, herméticas e muito distantes do controle público. Mais do que isso, operam sob uma lógica absolutamente antidemocrática, né? Existem experiências verificadas em várias democracias do mundo, onde há possibilidade de algum tipo de interação da cidadania, por exemplo, com as decisões do Poder Judiciário. Isso não é uma anomalia, né? Ou seja, as democracias mais maduras avançaram, inclusive, em mecanismos de controle, enfim, né? Não há nenhum impedimento, né, para que alguns dos processos que organizam a estrutura do sistema de justiça sejam democratizados, né? No entanto, essa preocupação está muito longe, né, de habitar aí o pensamento de boa parte dos atores, dos operadores do nosso sistema de justiça. Então, eu acho que cabe, assim, propor a seguinte reflexão como forma de concluir essa, né, enfim, contribuição. Uma das chaves fundamentais, né, para a compreensão da política brasileira nos últimos anos é o combate à corrupção, né? Em nome dessa agenda, está sendo realizado no Brasil um reordenamento político, que não sabemos ainda onde vai dar, mas que, de fato, indica que há o estabelecimento, ou pelo menos a possibilidade de estabelecimento, de uma tutela do contencioso político e da própria democracia por algumas corporações, por alguns órgãos, né, que atuam no sistema de justiça. Então, né, cabe a pergunta: o combate à corrupção está servindo à construção de instituições mais transparentes, né, e não apenas mais transparentes, mas, sobretudo, mais democráticas? Eu creio que há muitas razões para desconfiarmos dessa hipótese e, sem dúvida alguma, para quem pensa democracia participativa no Brasil, quem pensa mecanismos, né, de democratização do Estado brasileiro, essa deve ser uma preocupação muito presente, né, porque, efetivamente, nós estamos, né, podemos estar diante do risco de substituir uma estrutura imperfeita, com enormes distorções, com muitas limitações que todos nós estávamos debatendo aqui, né, onde falta a efetividade, onde falta
compromisso, muitas vezes, com resultados da participação, onde as experiências, muitas vezes, são descontinuadas, onde há um baixo nível de institucionalização das experiências. No caso de democracia digital, inclusive, isso é crônico, o baixo nível de institucionalização, mas uma estrutura, um sistema, né, onde nós vínhamos avançando nos últimos anos. Nós estamos correndo o risco de substituir isso por outra coisa, uma outra coisa, no qual, né, existe uma tutela estabelecida, né, e conduzida por uma parte da alta burocracia estatal do Brasil que não está sob controle público, que está muito distante do controle social. E isso, sem dúvida alguma, representa, na minha opinião, um risco para a democracia brasileira nos próximos anos. Muito obrigado. Obrigada, Vinícius.